Usação. Por exemplo, para ligar o carro eu preciso do quê? Da chave. Então a chave está correlacionada a eu ligar o meu carro. Mas eu afirmar que a genética, o gene causa a doença, é o mesmo que eu afirmar que a chave sai dirigindo o meu carro. Eu preciso da chave para ligar. Eu preciso dos genes para ligar o problema. Mas não é ele que conduz a problemática em si. Somos nós, hein? Então, por exemplo, a célula, falta nutriente na célula. O que a célula faz? Dá um comandinho para o cérebro que a gente interpreta como fome. A gente vai comer. Então, vai alimento ali, vai os nutrientes para a célula, dá um comandinho de saciedade. Então estou bem. No hipotálamo, centro do cérebro, cada pensamento que nós temos, nós liberamos neuropeptídeos que vão alimentar todas as células do corpo físico. Então, isso com o tempo se torna um alimento para as células. Se eu odeio alguém, este pensamento de ódio libera na minha corrente sanguínea alguns neuropeptídeos que vão alimentar a minha célula com uma carga hormonal negativa, deixa ela mais doente. Se eu penso constantemente no ódio, na culpa, ressentimento, mágoa e por aí vai, eu acostumo a célula com esse alimento, com esse nutriente. Quando ela está acostumada a isso, quando faltar esse nutriente, entre aspas, o que ela faz? Manda um comandinho para o cérebro para eu voltar a odiar, a me culpar, me botar para baixo, a ficar triste. Então nós nos viciamos no que nós pensamos, sentimos. E são esses pensamentos, essa carga hormonal, que vão se mudar nas células, no caso, no Chaves, vai desencadear toda uma função interna da célula, nos genes. Então, é porque eu alimento a minha genética, meus genes em si, que por sua vez vai dar um efeito que vai me deixar mais saudável ou mais doente. É isso que a epigenética fala. É o que nós nutrimos a célula que vai nos afetar. E não a célula em si. Ou seja, só doença porque há doença. E muitas vezes nós, espíritos, que carregamos de várias encarnações, várias culpas, a gente se puxa para baixo. E nós vencemos todo o organismo, criamos formas, pensamento, também por sua vez vão nos nutrir. E que vai abrir campo para a obsessão, que eu vou falar um pouco mais. Então, nós temos uma interação bem grande do corpo. Nós controlamos ele. Ou deixamos levar pelos pensamentos, pela nossa viciação mental e emocional. É um detalhe. O que acontece? Vamos supor que a nossa célula recebe vários nutrientes. Tem fechaduras específicas para tais ou quais chaves. Vitamina C, vitamina D, vitamina daquilo ou outro. Se eu vicio a minha célula no pensamento de ódio, nessa chave do ódio, quando a célula vai se reproduzir, então ela vai aumentar a entradinha, a fechadura de ódio. Vai indo, cada vez mais. Aí, como tem um número específico de entradas, de fechaduras, então ela começa a diminuir da vitamina C, da vitamina D. Então, com o tempo, vai no médico, tu não consegue mais processar a vitamina tal. Por quê, pessoal? Tu viciou tua célula em outra vitamina. De ódio, culpa, mágoa, ressentimento. E por aí vai. Então, olha quanto tempo leva para adoecer. Para o câncer aparecer, por exemplo. Aliás, essa nutrição da célula que faz com que a célula internamente perca a programação da reprodução correta. E aí se reproduz de forma aleatória, que é o câncer. Quando o câncer aparece no corpo físico, a depressão, nós estamos doentes, depressivos há muito mais tempo. A gente na casa espírita quer tomar um passo de arrancar o botão, sabe, da camisa, para ficar bem. E se a pessoa não fica bem curada, a casa é fraca, bem curada. A gente não quer estudar, não quer ler um livro para fazer nada. Sigamos.
ela fala aqui, né? Bem isso. Que se há a questão da doença física ou doença mental, emocional, há sempre uma causa maior antes, que é efeito justamente das nossas ações. Ou seja, resumindo, a culpa. E esses valores negativos a gente carrega do passado também. Ou seja, hoje eu sou tão egoísta, orgulhoso no passado. Então, além de me buscar trabalhar, crescer, tem que me transformar moralmente, puramente falando. Narrar um caso. E ouve bem assim no fundo. Uma vez um pai me procura porque ele queria que o filho depressivo fizesse terapia. Eu queria conhecer antes, né? Aí nós narrar um pouco o caso, etc. O filho dele tem a minha idade. Olha, então meu filho, o que acontece? Depressivo, não sai de casa, fuma maconha direto. Então, para ajudar ele na doença, eu pago as coisas para ele. Eu pago, então, o aluguel da casa, Sky, celular, internet. Quando o filho estava com fome, o que o filho fazia? Ele mandava mensagem para o pai: pai, eu estou com fome, pai. O pai que ligava para dar entrega, para entregar para o filho, depois de cobrar a corrida dele. 2 corridas ainda. Pessoal, quem que vai na terapia? O pai, pelo amor de Deus. Primeiro eu disse: vem cá, tu não quer me adotar? Eles dão desse aí que não quer ter. Né? Olha só, tu está matando o teu filho. Não, mas eu amo, eu faço por amor. Não, pode até amar, mas na prática tu está matando ele. Então dá logo a corda para ele. Está mantendo ele doente. Então, vamos começar a trabalhar para te amar o teu filho. Se eu tenho pena de alguém, pena é um dos piores sentimentos em relação ao outro. Porque eu julgo o outro incapaz, tu não consegue. Olha só, tu precisa de mim, que tu é um nada. A gente não fala assim: tá aqui a comidinha, filho. Não é? Então assim, ó, teu filho, pessoal, aí tem vários caminhos, tá? Para eu adotar. Olha só, teu filho precisa ter um lugar para morar e tem que comer. Então no início tu ajuda ele nesse sentido ainda. Mas comida é feijão e arroz. Olha, bem trovadinho na massa. E olha lá. Mas ele não sabe cozinhar. Tadinho. Olha, ele pode. O primeiro que ficar uma droga. Amanhã ele vai cozinhar bem. Enfim, pessoal, isso levou mais de 1 ano para o pai conseguir cortar alguma coisa dele. Aí ele cortou algumas coisinhas, a entrega, né? Levou comida, dava umas resvaladas aí. Até que ele cortou algumas outras coisas também, como internet. O cara com Netflix, Coca-Cola, comida, por que vai sair de casa? Não vai sair nunca. Aí olha só, quando tu cortar as coisas mesmo, o que teu filho vai fazer? Vai ameaçar assim? Se matar. Mas quem fala não faz. Assim. Então quando isso acontecer, tu conhece teu filho. Então tu vai saber se é jogo ou se é um risco real. Mas se ele ameaçar se matar, tu por amor a ele, por amor, interna. Ele tem risco de suicídio, vai lá ter atendimento frequente, medicação, vai ficar bem. Não dá outro. O pai, então, o pai tinha muita culpa em relação ao filho. E na culpa, quando a gente tem culpa por alguém, a gente perde a dimensão do amor pro outro. A gente tem peninha. Então perde a harmonia do afeto. Então o pai se trabalhou, se buscou e conseguiu ser firme e cortar as coisas. Por amor ao filho. Tem 2 lugares aqui na frente, ó, pessoal. Tem 2 lugares aqui e um aqui. Se eu quiser. Então, por amor ao filho, o pai cortou as coisas. Aí 2 da manhã, o filho liga: pai, olha o que fez comigo, cortou minhas coisas tudo, assim assado. Assim não dá, eu vou me matar. Olha, o que tu faz isso? Vai lá. Chegou lá então, ele abriu a porta, demorou um pouco. Olha,
Tá mal, vai te matar? Sim, parece que não dá pra viver mais, etc. Tá bom, filho. Tô ligando pra te internar agora. Como assim internar, pai? Sim, tu quer se matar, vou te proteger. Por amor a ti, filho. Não, mas peraí. Não é bem assim. Então era jogo. Então o pai cortou as coisas e passou a amar o filho. O filho poderia descobrir que ele era capaz de cozinhar. Mas foram nova no início. Mas cozinhar. Aí passou ele comprar as coisinhas dele, para buscar, depois ir para academia. Aí depois ele foi para terapia também, começou a se buscar também, foi na casa espírita. Hoje, então, o rapaz comprou o carro, a profissão dele, etc. Mas o pai teve que se trabalhar para quê? Para conseguir amar o filho. Então vejamos, o filho, sim, depressivo, de verdade, que é fruto, nesse caso, até de coisas do passado que ele fez, ele carregava muita culpa hoje, mas os valores que ele mantinha hoje, os valores mais negativos, preguiçoso sim. Não estou falando de depressão na preguiça, não é isso. Mas neste caso ele era assim. Super orgulhoso, chantagista com o pai. Então os valores que ele tem ainda hoje enquanto espírito, que mantinham ele doente. E nisso é muito difícil trabalhar a questão do depressivo em si. Porque o depressivo, ele na verdade, a gente acha que é a grande vítima, o coitadinho da família. E usualmente o depressivo é o mais manipulador. Ele manipula a família inteira. Tem havia um casal, né, cuja mãe do rapaz, a sogra da moça então, era depressiva. Ele começava a se matar frequentemente. Então o filho, por amor, a mãe ficava ali com ela. O casal estava quase se separando, porque morar com a sogra não é fácil, né? Atenção. Quem tem experiência sabe que nunca mais deve fazer isso. Então, o rapaz, o que eu faço? Perco minha mãe e minha mulher. Olha, se também quer se matar, ela procura ajuda. O risco real de se matar, interna. Tá? Se não quer se internar, nem procurar ajuda, ela está te matando. E tu está prejudicando ela também. Que pensa depois, mais tarde, quando ela morrer finalmente, graças a Deus, né? A culpa que ela vai ter de ter te feito infeliz. Então até por amor a ela, tu segue a tua vida. Tá? O casal se mudou, etc. Quem foi super bem depois? A mãe. Porque o outro era a bengalinha dela ainda. Filhinho, é ruim viver assim, tadinha de mim. Só assim, nem todo caso é assim, que há casos realmente concretos mais difíceis. Mas a pessoa tem que procurar ajuda, ou aceitar, ou vai na marra. Mas sem coitadismos, tá, pessoal? Tinha outro caso também, a filha via a petição de se matar, o pai arrombou a porta dela 3 vezes no quarto, a mulher ficou sem porta, ela começou a se matar e se trancou, o pai desesperado arrombou a porta, e não sei porquê, ia lá e botava a porta de novo. Né? Porque a filha queria privacidade. Mas olha o que tu fez, fica arrombar pra te proteger. Pai, mas eu sou menina, né, pai? Tem que botar a porta de novo. Pessoal, quem foi pra terapia, pessoal? Tem, né? Ela se matar, então pode fazer a mensagem de novo. E ela pegava a faca de carne, né? A faca grandona, e ia pro quarto. Ela fizer isso de novo, diz ela pra ela levar um plástico, pra não sujar muito pra depois facilitar pra vocês. E deixa lá. Só, de novo, uma coisa é um risco real se acontecer. Se isso acontecer, interno. Mas, grande parte das vezes também é jogo, manipulação. Então quem convive vai saber identificar melhor o que é e o que não é. Mas para isso eu tenho que me trabalhar para enxergar melhor o outro. Aí a filha ficou lá. Qual foi o porquê da filha nesse caso?
Ela queria dinheiro para sair da noite. E o pai não deu dinheiro. Ah, não vai dar dinheiro? Então tá, não quero viver assim também. Pegou a faca e subiu. Foi um silêncio. Silêncio. E os pais se segurando lá embaixo. Os pais se segurando. Dá umas horinhas ali, era inverno, só frio. Sai ela de mini blusa, shortinho, salto alto. Vai dar dinheiro? Eu vou conseguir então. E sai. Ah, perdão, ela sai de Havaianas. Aí o pai diz assim, então põe o salto alto para conseguir um pouquinho mais, pelo menos. Assim vai ou seja, não entrou no jogo. Não entrou no jogo. Mas estava muito seguro de si para conseguir ver o jogo dela. Sem peninha. Sem peninha. Ah? Se graça. Pessoal, alguma pergunta, alguma coisa? Fiquem à vontade. Ah? Se graça. Agora está a questão da obsessão. Então afirma a Joana de Anjos que na raiz da depressão, pessoal, sempre há a questão da obsessão, da influência espiritual junto. Há alguns autores, alguns casos raríssimos que falam que isso não é bem assim. Tá? Mas se não há a obsessão externa, espiritual, então há a auto-obsessão. De que a pessoa, na culpa que ela carrega, tá? Se fecha em si e vai se deprimindo. Mas aí sim, por mais que a causa da depressão não seja por obsessão, por influência espiritual, por sintonia mental, tu acaba atraindo outros espíritos obsessores, que aí vão agravar o transtorno, vão agravar sim essa dificuldade. Então se passa do mal que nós carregamos no passado, né, de outras vidas e também dessa, mas a culpa desta vida vai acordar uma culpa que nós carregamos do passado. E se a obsessão é uma tomadinha, um plugue de tomada, a tomadinha em si faz a ligação com o obsessor, é a nossa culpa dos erros do passado. E aí então, ele se ligando a nós, que faz com o tempo nós entramos em depressão. Então, como é que está esse processo? Eu falei antes, se eu odeio a alguém, eu vou me contaminar a tal ponto que eu vou adoecer, psíquica e fisicamente falando. Aí então Manuel de Miranda, ele fala o seguinte, pessoal, por Divaldo Franco, né? Que se o obsessor me odeia, e eles usualmente nos odeiam, né? Mas não é. Se eu tenho um vínculo grande com o obsessor pela minha culpa, e nele me odiando, o meu cérebro libera a mesma carga hormonal como se eu estivesse odiando. E é por isso que eu adoeço também. Tem até uma experiência que os russos fizeram na Guerra Fria. Eles colocaram duas pessoas meditando em gaiolas de Faraday. São gaiolas isoladas eletromagneticamente. Tá? Ou seja, se usar o celular lá dentro não pega. Não passa nada ali. Tá? Isso é quilômetros de distância. Então o que se passou? Num deles, eles meditavam um pensando no outro. Tá? E num deles ligou-se uma luz estroboscópica. Sabe aquela luz que pisca, bem rapidinho, de balada, de festa e tal? Já falei festa, né? Tá, aquela luz bem rapidinho. Então, quando bota aquela luz em alguém, o cérebro registra alguns impulsos elétricos. Correto? Tá. No mesmo instante, a outra pessoa, a quilômetros de distância, se pensava uma na outra, o cérebro registrou a mesma coisa. Aí foram aprofundando os estudos. Então, depois os russos também, um se imaginou, eles tinham uma raiva desse outro sensitivo, eles tinham um pouco de ódio dele, de raiva em si, ele se imaginou estrangulando o rapaz. A quilômetros de distância, pessoal. Então pararam o experimento por quê? O outro estava realmente com sintomas de que estava morrendo.
Então a obsessão de encarnado para encarnado. E o mesmo se passa da parte espiritual. Então, pela culpa que eu tenho, que eu dou servir com uma obsessão, e ele me odeia por sua vez, então eu adoeço e entro em depressão. E 90% dos casos de suicídio, as pessoas têm depressão, que é o grande objetivo da obsessão. Fazer a pessoa adoecer, não querer mais viver, entrar na vida mesmo, e se matar. Cometer suicídio. Deixa eu plano praticamente, olha, quais todas as obsessões. Pessoal. Ainda. Olha a palavra de antes. Sutil e perigosa, a obsessão graça se espalha de forma alarmante, disfarçada de transtornos neuróticos vários, particularmente da depressão e distúrbio de pânico. Nos casos de pânico, usualmente tem um fato traumático no passado. Vou dar um exemplo. Bem simples. A mulher tinha pânico de lugar fechado. Então, elevador, trem, avião, ela simplesmente não entrava ou sentia uma angústia muito forte. Até ela era corretora. Então, no trabalho dela, os clientes, ela passava um perrengue bem grande. É bem resumido. Ela fez, então, uma revisão de memória passada e viu que ela morreu no submarino na Segunda Guerra Mundial. E ela morreu, mas morrer e desencarnar são duas coisas diferentes. Então, ela morreu no submarino e ficou presa no corpo, no mar muito gelado. Então ela sofreu muito depois do desencarne, dentro do submarino. Então hoje, ficar no lugar fechado, trem, avião, elevador, lembrava ela a morte traumática de antes. Por isso, o pânico. Não tinha um fato em si. Mas, às vezes ela tinha essa crise de pânico num lugar normal. Um lugar, digamos, tranquilo, no salão, na rua, etc. O que se passava no caso dela? Ela tinha uma obsessão psíquica, uma obsessão, né? Um espírito, que às vezes mexia nesses arquivos extracerebrais dela, do espírito então, e trazia a consciência. Não o fato em si, mas o trauma que vem em forma de pânico. Então, muitas vezes, os obsessores usam traumas do passado nosso para desencadear tais ou quais crises em nós, depressão e pânico também. E usualmente nas depressões e pânico tem um obsessorzinho ali. Lúpulo é só um, né, pessoal? Às vezes é bem mais de... A gente tinha uma mulher que ela tinha depressão e ela viu que a causa da depressão dela, que se manifestaram ali, eram 4 espíritos que ela abortou na outra vida e que até hoje estavam com ela. Então, a simples presença deles já fazia acionar a culpa dela e ela se punir. E por isso que vivia para baixo, depressiva, né, se prejudicando. O que nem sempre é ruim, pessoal. Porque usualmente a encarnação que nós temos várias dificuldades, hoje, a encarnação anterior, nós tivemos muitas facilidades. Teve saúde, dinheiro, sei lá, bem-estar afetivo, emocional, e a gente só fez bobagem. Às vezes a pessoa reencarna mais ligada na sua culpa e não tem tanta energia para não repetir os mesmos erros de antes. Na Vida de Anjos, que também há várias expiações nesse sentido. A expiação não é se a pessoa nascer sem braço, sem perna, paralítica, isso, aquilo. Tem expiações internas. Que a pessoa reencarna numa estrutura cerebral tal que ela libera menos dopamina e serotonina. Então ela fica mais depressiva assim. Para isso que eu falei. Para às vezes ter menos energia para não repetir as mesmas bobagens de antes. Então a depressão, em alguns casos, ela protege a pessoa dela mesma. Então já é um processo aí de auto-obsessão. De auto-obsessão. Que aí abre campo para a obsessão externa. Tem até aquele caso do Chico Xavier narra de uma mãe que cuidava de uma criança na beira de estrada, num barracão de lona preta,
E Chico auxiliava essa mãe a cuidar dele, levar alimentos, etc. E a criança era completamente deformada fisicamente falando, toda estranha, assim, a face estranha, e tinha uma idiotia mental completa. Ela não tinha um fio de raciocínio lógico, ela não tinha raciocínio lúcido. A idiotia mental completa. Aí um dia médicos visitam o Chico Xavier, essa mãe, essa criança. E um deles fica tão estarrecido, chama o Chico para um cantinho. Ô Chico, vem cá, olha essa criança aqui. O que deve com alguém assim, inútil? Não seria perdoável fazer a eutanásia na criança? Qual a utilidade dela aqui? Aí diz Chico, já perguntaram isso para Emmanuel. E Emmanuel disse que na outra reencarnação, este espírito antigo, aquele corpinho infantil, foi uma pessoa de muito poder. E mandou sequestrar, torturar e matar todos os seus inimigos políticos, ou aqueles que ele achava que eram seus inimigos. Já desencarnou com dificuldade na encarnação ali, e assim que ele desencarnou, finalmente, eles deram o troco, se vingaram. E narra Emmanuel, torturaram ele de todas as formas conhecidas e possíveis. Um detalhe aqui, pessoal. Se um de nós é torturado constantemente, chega um ponto que a gente não aguenta aí e morre. Mas também já está, entre aspas, morto. E aí, tu fica lá, pessoal. Então, por amor a ele, os guias tiraram ele de lá e fizeram uma encarnação compulsória, em que esconderam ele naquele fio, naquele corpo defeituoso, para os espíritos não acharem ele. E a idiotia mental era necessária porque, se ele tivesse um raciocínio lúcido, alguns fios de raciocínio lógico, de forma automática, de forma inconsciente, ele iria atrair os obsessores, pela culpa que ele carregava. E que se matasse ele agora pela eutanásia, seria o mesmo devolvê-lo às torturas. Aí o médico pergunta, mas vem cá, como resolver esse caso aí então? A Chico Xavier, olha que Deus costuma usar o tempo e não a violência. Quanto mais tempo ficasse bem reencarnado, muitos seguiriam, outros reencarnariam e outros até perdoariam. Aí mais tarde, então desencarnando, poderia mais facilmente recomeçar. Tá? E a mãe que hoje cuidava dele foi a cúmplice no passado. Tá? Então vejamos, muitas vezes a questão dessa culpa que liga ao nosso obsessor, ela faz a gente resgatar muita coisa, tá? Mas às vezes a própria procura que a pessoa faz pela obsessão faz a pessoa repensar a vida toda. Quando você vai para o espiritismo, uma obsessão bem forte, digamos, e aí então, para se libertar, para se melhorar, acha um outro caminho pela própria dor. E Stanislav Grof, um psiquiatra russo, ele fala do pânico e outras doenças. Que o pânico, por exemplo, é um despertar espiritual. A pessoa está ali, digamos, longe do próprio caminho. E vem a tristeza. Busca algo. Vem isso, vem aquilo, a pessoa não busca. Então vem o pânico e literalmente acolhe a pessoa, vai e busca. E por mais que a pessoa trabalhe algum trauma interno mais antigo, até de outra vida, se a pessoa não se reencaminha para um novo sentido de vida, não se reformula a própria existência, o pânico não passa. Até alivia o sintoma. Mas ele só passa quando a pessoa transforma a própria existência, a própria vida. E usualmente para algo que através do trabalho ela vai se curar da culpa de outra encarnação. Uma depressão também. Se a pessoa vem, tem depressão, pânico, isso, aquilo, mas não quer se buscar, se enche de antidepressiva, etc., não faz nada pro bem do outro. Quando ela desencarna, finalmente, e que narra esse manual de dança também por Valdo Franco, tem espíritos que surtam. São internados nos socorros, nos hospitais psiquiátricos do mundo espiritual. Porque vê, não o mal que fizeram, mas o bem que deixaram de fazer. Da oportunidade que perderam. E muitos com pânico
buscam esse novo ideal enquanto ainda é tempo. Então o pânico faz um grande bem para eles. Costumo falar até na terapia assim, olha, um dia se tu te buscar, trabalhar, tu vai ter gratidão pelo teu pânico e pela depressão. Vou te encaminhar para um novo sentido de